Mas nós vamos falar agora de Argentina. Primeiro, o Miola está aqui com a gente toda segunda-feira. Chega mais, Jefferson Miola, que bom que você está aqui. Opa, bom dia, Rebeca, bom dia, Mauro. Que bom, e nessas condições. Um pingo de alegria nesse cenário desastroso, né, no planeta. Exatamente, é uma boa semana para nós. E aí, convidado, aquele que você indicou, o professor Gabriel Vitullo, argentino, cientista político argentino, hoje professor na Federal do Rio Grande do Norte. Rebeca, esse está bem, viu? Esse está bem. Eu queria morar em Natal também, viu? Tem uma... Tá muito bem. Professor Gabriel Vitullo, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Rebeca, Jefferson, prazer estar com vocês. Bom, primeiro quero ouvi-los. O resultado foi surpreendente. Eu acompanhei o resultado ontem, a marcha das apurações, pelo La Nación, né? Pela TV do La Nación, que foi transmitido ao vivo. Era até divertido ver o... Primeiro, no primeiro momento, assim, estava um clima de funeral lá no La Nación, né? Que ali é Macri, Buric, Milei, né? E depois eles foram baixando a bola e ficando mais realistas. E aí a surpreendente vitória do Massa, 36,7%, Massa no primeiro turno, Milei 30%, quase 7 pontos de diferença, a Patrícia Buric 23,8%. Quero ouvi-lo sobre essa surpreendente vitória no primeiro turno de Massa. Tem segundo turno, dia 19 de novembro, é guerra. Professor Gabriel, que interpretação, como é que você olha, analisa esse resultado? Primeiro que posso dizer é um enorme alívio. Tá? O cenário estava muito, muito incerto e, portanto, este resultado que realmente não esperávamos é um resultado que dá muita tranquilidade e abre perspectivas bem otimistas para o segundo turno. Pensemos que nas pesquisas que na maioria dos casos têm falhado, e falhado muito já nas PASO, e agora novamente nas pesquisas se anunciava um triunfo do Milei, e até havia quem arriscava dizer que o Milei poderia ganhar no primeiro turno, né? Também havia quem dizia que o Massa ficaria em terceiro, ou seja, havendo no segundo turno que o Massa não conseguiria entrar no segundo turno, enfim. Era um panorama muito, muito incerto, com estes erros grosseiros das pesquisas já nas PASO, estávamos meio que às cegas, sem saber muito bem o que aconteceria ontem. Então, realmente o resultado nos deixa muito mais tranquilos, felizes e com o neofascismo, a ameaça do neofascismo meio que começa a se diluir, né? Não digo que vai ser uma eleição fácil nesse segundo turno, que, como você bem disse, Mauro, será daqui a 4 semanas, mas o panorama mudou, o panorama realmente mudou, basta ver os discursos de um e de outro candidato, assim que as urnas foram apuradas, e realmente o Massa se apresentou como o próximo presidente. Já Milei se sentia derrotado até porque as expectativas deles eram muito altas, e assim como ele tinha surpreendido nas PASO, nas primárias obrigatórias, ele esperava agora reafirmar esse triunfo que não aconteceu. Então, repito, para estarmos bem mais tranquilos do que estávamos algumas horas atrás. Miola. Oi, Miola? Tá fechado o seu microfone. Não te ouvi, Mauro. Perdão. Pode, Miola, queremos te ouvir. Ah, não, tá bem. Não, só saudar o Gabriel, uma grande alegria estar aqui contigo, especialmente nesse dia sul-americano, com passo importante rumo a essa contenção da extrema-direita na Argentina. Só faço um registro que a relevância que a eleição não acabou, nós estamos só na primeira etapa, dia 19 de novembro a segunda etapa, mas a relevância dessa eleição argentina, não só para a região, como para a política internacional. Ontem, em Buenos Aires, tinha a presença do José Antônio Cast, do Chile, do Bolsonaro, do Van Harten, vários expoentes da extrema-direita regional. Uma aposta ali
na estratégica central. Já estava todo mundo lá para comemorar a vitória no primeiro turno, né, Miola? Todo mundo estavam lá. Não, eu concordo inteiramente com esses comentários iniciais que faz o Gabriel. É um tremendo alívio, né? É uma contenção de uma hipótese que se anunciava que poderia ser terrível, né? O campo de possibilidades existentes, ele não comportava essa única hipótese que acabou acontecendo, né? O que se consideravam era hipóteses de todo tipo. Ontem mesmo, trocando mensagens com o Gabriel, ele dizia que o surpreendente será se não tirar surpresa nessa eleição. Isso. Né? Inclusive, comentava a possibilidade de ou o Massa ficar em primeiro lugar por uma margem muito escassa, ou o Massa não ir para o segundo turno por uma margem muito escassa. Isso eram os campos de possibilidades. Eu acho que as pesquisas, elas, de fato, assim, podem não ter captado uma tendência, um fenômeno de maneira geral, mas, em certo sentido, elas detectavam uma tendência. Né? Existia uma tendência que comportava estes tipos de análise. Não só pelo dado frio do desempenho nas PASSO, nas eleições primárias que aconteceram em agosto passado, mas também pelos precedentes dos desempenhos das forças políticas, né, em eleições anteriores. E desse ponto de vista, havia, né, uma situação muito preocupante, né, não só da emergência desta força-movimento de extrema-direita, com características que a gente conhece bem aqui do bolsonarismo, mas também um declínio do peso eleitoral e social que o próprio peronismo estava tendo na sociedade argentina, fruto, né, do governo do Alberto Fernandes, com as suas dificuldades e contradições. Eu acho que o que houve, né, entre as PASSO e a eleição de ontem, houve uma reação de várias naturezas que levaram à reversão dessas expectativas. Então, eu sem apostar, cravar, digamos, ou num erro ou num acerto das pesquisas, mas eu acho que havia uma tendência e essa tendência ela foi contida. E 3 aspectos, bem rapidamente eu menciono, que eu acredito que foram decisivos, né, para a reversão daquelas expectativas que poderiam ser sombrias. O primeiro, que a qualidade da campanha do Sérgio Massa, né, uma campanha que cumpriu 2 funções muito notáveis. A primeira, que foi uma campanha muito humilde, de reconhecimento das falências e insuficiências da política econômica do governo. Você imagina só que nós estávamos praticamente com um anticandidato. Sérgio Massa, ministro da Economia, uma economia aos frangalhos, inflação descontrolada, quase uma situação de hiperinflação, de dólar nas alturas, uma guerra cambial e por aí afora. Ele teve essa humildade de, ao mesmo tempo em que reconhecia a falência do governo, ele se apresentava, né, muito objetivamente com propostas concretas, que inclusive implementou ao longo dessas últimas semanas, como resposta à crise econômica. E o segundo, que a campanha teve essa virtude de alertar para os riscos Milei, né, e isto teve, em certo sentido, um impacto relevante para desacomodar uma tendência, que era uma tendência que a gente acompanha aqui no Brasil, uma certa abdução, né, que as pessoas acabam cegamente embarcando naquela onda, né, e que geram esses resultados. Segundo aspecto, que eu acho que é importantíssimo para isto, que é o desempenho do Kicillof na província de Buenos Aires. É uma vitória extraordinária, cresceu enormemente, mas mais do que a vitória, né, específica e particular do kirchnerismo e peronismo na província de Buenos Aires, foi o papel ativo, né, e muito importante, relevantíssimo, que teve o próprio Axel Kicillof ao engatar na campanha do Sérgio Massa e alavancá-la. O Massa fez em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, 4.224.000 votos. Extraordinário, que corresponde a 44% da votação total do país. E vejam que a província de Buenos Aires representa 39% do eleitorado argentino. E, finalmente, o terceiro aspecto que eu acho que é importantíssimo é a gente considerar um ator central, que é o peronismo, né, e a força social, militante e ativa que tem o peronismo no debate político argentino. E, no interior do peronismo, o kirchnerismo, né, com camadas, né, representativas desde o campo sindical, popular, mas sobretudo também de juventudes, e que deram um impulso extraordinário para reverter essa situação.
Então, eu acho que é uma circunstância nova. O segundo turno, em 19 de novembro, ele, evidentemente, como comenta o Gabriel, ele sinaliza uma situação, inclusive do ponto de vista de ânimo político e de subjetividade, né, muito mais favorável ao Sérgio Massa. O Milei está notavelmente abatido com esse impacto, o seu eleitorado também, e agora nós estamos diante de uma eleição que é praticamente o marco zero para disputar votos, né, dentro do que sobra ainda do espólio, né, do Juntos por El Câmbio, Juntos pela Mudança, esse campo político do macrismo, representado pela Patrícia Burrit, que fez 6 milhões, ela diminuiu a sua votação, fez 6 milhões e 200 mil, e aí tem, né, o nicho dos votos a serem disputados. Especula-se, né, que o Sérgio Massa ele consegue abocanhar cerca de metade desses votos da Patrícia Burrit. Se isso se confirma, né, nós estamos diante de uma situação de confirmação da eleição. Só faço um último registro para ver como a ironia, né, da política e da vida. Ao mesmo tempo que esse cenário de uma hipótese, inclusive do Sérgio Massa, sequer ir para o segundo turno estava posta, não é, com uma possibilidade concreta, o irônico é que o resultado de ontem, pela regra da Argentina, que o candidato que na eleição presidencial ele alcança 40% dos votos, e o segundo lugar faz 30% dos votos, faz uma diferença maior de 10% ou mais de votos, ou seja, 30%, ganha a eleição em primeiro turno, 40%, tirando 10 pontos por cento de diferença do segundo lugar. E vejam que agora faltou para o Sérgio Massa ganhar essa eleição no primeiro turno 3,3%. Que ironia, não? Rebeca. Bom, Miola e Gabriel, quais são as articulações que o Massa ele pode fazer agora nesse período de pré-campanha antes do segundo turno, né? Quais articulações e associações ele pode fazer com os políticos daí? Né? Você disse, Miola, que ele pode trazer para ele esses votos que foram para a Patrícia, mas em relação à articulação pessoal mesmo, como que está esse cenário? A articulação já vem sendo feita desde o resultado das PASO, né? Ou seja, o Miola aqui acaba de mencionar... Gabriel, desculpa, sim, talvez você não saiba, há uma série de referências que o Miola e o Gabriel estão fazendo, as PASO, sim, são as primárias que na Argentina, aqui no Brasil, a gente não está acostumado com isso, mas tanto na Argentina como lá nos Estados Unidos são usuais e são muito relevantes no processo eleitoral. São as primárias, é uma pré-eleição, assim, é como se fosse uma pesquisa popular, uma grande pesquisa popular que estabelece os parâmetros a partir do qual os partidos se organizam, e no PASO o Milei teve uma vitória retumbante, e isso que gerou todo o pessimismo em relação ao que poderia ser a eleição efetivamente. Desculpa, Gabriel. É importante teu registro, a tua observação, Mauro, porque de fato o sistema eleitoral argentino é diferente, bastante diferente do sistema eleitoral brasileiro. Esta questão dos PASO é a sigla com a qual se identifica este processo de primárias, que são primárias obrigatórias, diferentemente dos Estados Unidos, que você acaba de mencionar. Na Argentina, o voto é obrigatório, os partidos estão obrigados a se apresentarem nesta instância, que aconteceu na Argentina no dia 13 de agosto, e serve também, claro, para medir a temperatura, medir a situação das diferentes forças políticas, e serve também para definir as candidaturas, porque o Milei, destas grandes forças, foi o único que se apresentou só. Já no caso do peronismo e no caso do macrismo, em cada uma destas forças houve 2 candidatos que disputaram a candidatura, e no caso do peronismo acabou ganhando o Sérgio Massa, e no caso do macrismo acabou ganhando a Patrícia Bullrich contra um candidato que se apresentava como um pouco mais moderado, que era o Horácio Rodrigues Larreta. Então, à luz do resultado das PASO, resultado que, na verdade, mais do que triunfo agachapante do Milei, o que aconteceu foi triplo empate, mas com uma surpresa que ninguém esperava, que foi que o Milei ficasse em primeiro com 30% dos votos, né? Ou seja, se esperavam resultados mais ou menos próximos entre os 3 candidatos, ou entre as 3 forças políticas, melhor dizendo, mas acabou que Milei ficou em primeiro com praticamente 30% dos votos, 28 e pouco Patrícia Bullrich, 27 e pouco o Sérgio Massa, somado ao candidato derrotado na prévia, que foi o Juan Grabois, uma espécie de Boulos
argentino cristão, né? Uma figura assim como para mais ou menos localizá-lo no leque político ideológico. Então, voltando ao resultado de ontem, nós temos, por exemplo, o Massa conseguiu somar aquilo que eles tinham conseguido lá nas PASO em 13 de agosto, se somaram quase 3 milhões de votos a mais. No caso do Milei, em números redondos, 500.000 votos a mais só. E no caso da Patrícia Bullrich, representante do macrismo, uma redução de praticamente 600.000 votos. Então, foram diferenças entre os candidatos muito expressivas, se comparado o resultado das PASO com o resultado de ontem. E, portanto, agora nos resta a instância decisiva, a instância final, daqui a 4 semanas, que na prática também na Argentina opera quase como um terceiro turno, porque se nós pensarmos que as PASO são obrigatórias, né, o que aconteceu ontem já foi lido quase como uma espécie de segundo turno, um segundo turno que ia definir realmente quem que vai para a instância final, que acontecerá daqui a 4 semanas, com expectativas muito boas. Eu faço minhas as tuas palavras, Jefferson. Realmente eu creio que os fatores que explicam a vitória de ontem são esses que você assinalou. Eu me permito destacar a questão da província de Buenos Aires, uma província estratégica, uma província fundamental. Dificilmente quem ganha na província de Buenos Aires perde na eleição geral. Aconteceu uma vez nos 40 anos que levamos de democracia, em que aquele que ganhou para a governação, para o governo da província de Buenos Aires, esse partido não ganhou a presidência da República. Foi uma vez apenas no governo de la Rúa, que o de la Rúa ganhou no país, mas perdeu na província de Buenos Aires para a disputa para o governo da província, né? Uma província que tem quase 40% do peso eleitoral do país. Então, realmente, isso também, se nós compararmos com o Brasil, são números diferentes, porque embora haja uma concentração importante de votos, de população, concentração demográfica no sul-sudeste, no Brasil, mas temos também o Nordeste, enfim, a distribuição geográfica, no caso, e a distribuição eleitoral, no caso da Argentina, é bastante diferente da do Brasil. O grau de concentração da população na província de Buenos Aires realmente é muito, muito importante. Daí que eu insisto, quem ganha na província de Buenos Aires dificilmente pode perder no restante do país ou no conjunto do país. E aqui houve realmente um resultado extraordinário de Axel Kicillof na província de Buenos Aires, um dos melhores quadros que o peronismo tem hoje em dia e um dos mais fiéis representantes do kirchnerismo, porque lembremos, Massa não é ele, o DNA de Massa não é kirchnerista, inclusive ele tinha rompido com a Cristina Kirchner anos atrás, tentou uma experiência política própria que não deu certo, mas não deu certo para ele, mas acabou dando certo para o Macri, porque na época em que o peronismo se dividiu, em 2015, graças a esse rompimento de Massa com o kirchnerismo, acabou que o Macri venceu a eleição lá em 2015. Né? De lá para cá aconteceram muitas coisas e neste processo de reaproximação, de reunificação do peronismo, repito, com um Massa que não é representando o setor mais progressista, né, do peronismo, é uma figura mais de centro, mas com esta reincorporação, reaproximação de Massa ao peronismo, né, isto é um fator também que contribuiu tanto para o triunfo de 2019 quanto para a recuperação hoje em dia, num contexto realmente muito pouco favorável, né? A situação econômica e social na Argentina realmente está muito, muito, muito ruim. O Miola mencionou ali a questão da inflação. A inflação anual hoje na Argentina é de 140%. A última medição mensal do mês de setembro foi de 12,7% num mês só, ou seja, uma inflação que triplica a inflação que o Brasil tem anualmente num único mês. 40% de pobreza. É uma situação realmente muito, muito complicada. E mesmo neste quadro, e com Massa como ministro da Fazenda, ou seja, ele com um grau de responsabilidade importante pela gestão, diria quase que mais do que ministro da Fazenda, na prática, hoje o Massa é o presidente em exercício, porque o Alberto Fernandes realmente tem tido um desempenho muito ruim.
y inteligentemente optó por se colocara num segundo plano, né? Praticamente o Alberto Fernandes não participou da campanha, praticamente não, de fato não participou da campanha, ficou no ostracismo e a centralidade do governo hoje na Argentina é, sem dúvidas, a do Massa, que é ao mesmo tempo ministro, superministro da Fazenda e candidato a presidente. Eu queria deixar... Perdão. Sim. Deixar separado o tema Alex Kicillof para daqui a pouco, porque me parece que ele é o grande vencedor, na verdade, do processo eleitoral, é o Kicillof. Então, eu queria falar sobre ele daqui a pouquinho. Antes disso ainda, Miola, sobre esse cenário, eu não conheço em detalhes a situação política argentina, mas a impressão que me dá aqui, à distância, é que a campanha do Massa e o peronismo... vou botar duas questões para você. A primeira é, parece que optou por uma estratégia diferente da de Lula no Brasil. Qual foi a estratégia de Lula no Brasil? Aliar-se aos liberais para vencer o fascismo. A estratégia do Massa aparentemente não foi essa no primeiro turno, foi diferente da estratégia de Massa e do peronismo, me parece que foi diferente. Né, trombou tanto com os fascistas como com os liberais, ou o que a gente chama aqui a direita tradicional da Patrícia Bullrich. Como é que vai ser no segundo turno? Porque se a gente faz aqui política matemática, que não existe, né, a soma de Milei com Patrícia Bullrich daria uma vitória até folgada para o Javier Milei. Como é que você imagina que haverá... Como é que será essa confrontação do ponto de vista de alianças e da confrontação discursiva também? Essa é a primeira questão. Segunda questão ainda nesse processo, que é o kirchnerismo e Cristina Kirchner. Minha sensação é que a Cristina Kirchner sai fragilizada dessa eleição, sai enfraquecida, porque ela foi para as urnas ontem de manhã, não, o Gabriel já está balançando a cabeça ali dizendo que não, mas ela deu uma declaração... lavando as mãos praticamente, né? Ela deu uma declaração quando foi votar praticamente já de derrota, né? Ela dizia, em 2020, quando este governo estava no poder, havia pouco mais de um ano, tornei públicas as minhas diferenças. Falei dos funcionários que não trabalhavam e outras coisas, mas não fui ouvida, meio que se afastando do que naquele momento se imaginava seria uma derrota de Massa. Então, queria ouvir um pouco essa estratégia de Massa no segundo turno e a questão da Cristina Kirchner, que já vi que vocês dois não concordaram. Vamos lá. Estamos aqui formando maioria. Vamos ver se a Rebeca se soma aqui. A nossa bancada, hein, Rebeca? Não, mas assim, vamos lá. Miola, a Mariane também pergunta se a Cristina Kirchner não vai entrar nessa campanha. Aí já responde tudo aí. Não, mas assim, primeiro, Mauro, tem uma diferença, digamos, substantiva em relação à paisagem política argentina e a brasileira, né, especialmente nesses episódios eleitorais recentes. Nós estávamos no Brasil para o enfrentamento de 2018, numa situação de fragmentação do que, digamos, mesmo no bloco dominante dos setores conservadores, poderiam ter setores comprometidos com a democracia que não aderiram a uma ideia da necessidade de enfrentar de maneira unitária o Bolsonaro em 18. E a gente sabe o desdobramento disso, inclusive a chamada direita tradicional, né, que acabou praticamente virando pó. PSDB é a principal referência disso. E em 22 nós tínhamos uma realidade que era de fragmentação dentro do campo progressista, e não do campo progressista, mas dos setores dominantes, uma fragmentação de forças disputando, né, a eleição, e que no segundo turno aderiram, então, à ideia dessa frente ampla antifascista, né, que se conformou, Simone Tebet e companhia. Né. Na Argentina, a situação, eu acho que ela é um pouco diferente, porque lá já estava cristalizada, até não quero cometer aqui uma heresia, ao lado de um argentino que conhece muito a realidade do seu país, mas eu tenho a sensação que na Argentina esse quadro de ultrapolarização ele já estava cristalizado. Né, cristalizado com um polo, né, do peronismo, que representa um campo democrático e que abarca desde setores de centro-direita até setores de um progressismo,
né? E, por outro lado, esse antiperonismo, né? Mas um antiperonismo com tintas, digamos assim, mais direitizadas, porque surge o Milei, e que tem esse desempenho ao redor de 30%, e ele ocupa, em certo sentido, um espaço que era dessa direita tradicional, e a Patrícia Bullrich, que representa o campo do macrismo, Juntos por ele Câmbio, né, ela não é uma força que a gente possa dizer, eu não caracterizaria como de uma direita liberal. Eu acho que ela é uma direita extremada. Então tem uma fusão de uma extrema-direita, né, fascista do Milei e uma direita extremada. Então esse é um cenário na Argentina que ele limita muito o campo de possibilidades de uma aliança no plano institucional interpartidário entre as forças políticas, né, do Massa, do peronismo e o resto. Né? E, portanto, o diálogo que estabelece aí, eu acho que é a virtude do desempenho da candidatura do Massa, né, de como conseguir recuperar o terreno que o peronismo tinha na sociedade argentina. Porque veja que, se eu não estou equivocado, Gabriel, me corrige, por favor, nas primárias de agosto passado, o peronismo teve o seu pior desempenho eleitoral dentro da história. Embora as PASO começaram só em 2011, né, mas se considerar enquanto desempenho eleitoral, tinha sido o pior, mais desastroso desempenho eleitoral. E veja que daqueles 6 mil, considerando o Grabois mais o Massa, que conformava a primária, né, desse espaço político, seriam 6.700.000 votos que eles tiveram nas primárias. E ontem o Massa teve 9.645.000 votos, cresceu quase 3 milhões de votos. Né, em boa parte disto, abocanhando os votos que migraram da Patrícia Bullrich e foram divididos entre o Milei e o Massa, foram 600.000 votos divididos aí, mas é um outro subconjunto que surge de eleitores, que é da diminuição da abstenção. Então, ontem se teve quase 78% de comparecimento às urnas, o que representa 8% a mais do que na eleição, nas primárias de agosto passado. Então, acho que aí tem uma mágica, uma mística, digamos, da campanha, e é uma eficiência dessa campanha que conseguiu responder a esses anseios, e partindo de um pressuposto fundamental, porque o Massa seria um anticandidato. Então veja que teve uma aposta que foi feita, que o Massa, se até abril passado, né, que foi a aposta que o kirchnerismo fez, se até abril passado ele conseguisse colocar a economia nos prumos, ele seria um candidato competitivo. Ele não conseguiu, não só não conseguiu, como a situação descambou, e ele consegue, a despeito disso tudo, né, com uma estratégia de campanha extremamente inteligente, na minha percepção, e que vai no mesmo sentido dessa declaração, talvez, da Cristina Kirchner, que tu falaste, porque a Cristina Kirchner alertava, desde o início do governo, alertava sobre as políticas equivocadas que o Alberto Fernandes estava adotando, sobretudo em relação à negociação com o FMI. E esse foi o ponto de inflexão político no campo do peronismo, né, e que o kirchnerismo, então, se afasta e fica secundarizado, e o Alberto Fernandes segue e gera essa situação, que a resposta que o governo deu foi incapaz, né, de enfrentar a realidade, as urgências que o país enfrentava. Então, eu entendo que a declaração da Cristina, ela, em certo sentido, ela é coincidente com a estratégia política da campanha do Massa. Diz, olha, esse governo, pedimos perdão. O Massa disse isso. Eu quero me desculpar pelos erros que o governo está cometendo. Veja que isso tem uma carga simbólica, né, extremamente importante perante a população. E, ao mesmo tempo, ele diz, eu sou capaz de fazer diferente, vocês sabem disso, e começou a fazer, durante a campanha, medidas econômicas que estão sendo implementadas como resposta para diminuir os efeitos da crise sobre, né, as famílias e o consumo das pessoas e a vida, né, o dia a dia das pessoas. Então, eu vejo que há uma convergência entre essa declaração da Cristina Kirchner, no sentido da crítica que faz ao governo do qual ela, curiosamente, é vice-presidente, mas ela é uma voz não escutada, e com a estratégia do Massa. Esse é um caso interessante, porque, Gabriel, já te entrego e vou acrescentar mais uma questão, que é um clássico na ciência política, aquela frase do James Carville, do assessor do Clinton, né? É a economia estúpido, né? Sim, com a qual eles se confrontaram com o governo Bush, arrogante e pretensioso por conta da vitória na guerra contra o Iraque, que achava que a eleição já estava ganha, e o Carvalho dizia, não, é a economia que vai decidir a eleição. A história não foi bem assim como ficou, né? Não é economia, mas não é só a economia. Não é só a economia, mas de qualquer maneira, um governo que é um fracasso econômico como o do Alberto Fernandes vencer a eleição desse jeito, acho que deve ser quase inédito na história
das eleições do planeta, realmente impressionante. Nesse caso, reconhecer a competência política do peronismo. Ontem à noite, Gabriel, analisando de um lado a Cristina, de outro eu peço para acrescentar análise também do Macri, acompanhando a avaliação lá do pessoal do La Nación. La Nación é tipo um Estadão, tá, gente, da Argentina. Está ali entre a direita e a extrema-direita. E eu senti uma irritação enorme dos analistas direitistas, dos jornalistas ali, em relação ao Macri, atribuindo em parte a derrota do Milei ao triunfo do peronismo ao posicionamento do Macri. Eles estavam lá irritados demais com o Macri. Então, eu queria que você olhasse para esses dois personagens, né? Cristina Kirchner e Macri. São várias coisas. Eu acabei não respondendo a tua pergunta, Rebeca, sobre arco, possibilidades de alianças, que reapareceu na fala do Mauro. E primeira questão que eu quero aqui tentar deixar bem clara: é muito difícil qualquer comparação com outras realidades. No caso concreto, a comparação entre o que acontece na Argentina e o que aconteceu recente no Brasil. As comparações são úteis, mas têm seus riscos. Por quê? Porque as especificidades de cada país fazem com que estas comparações, os cenários não possam ser trasladados automaticamente. Então, eu diria que, na comparação, o que aconteceu na Argentina, o que está acontecendo hoje na Argentina, em termos eleitorais, poderia ser uma mistura entre a eleição de 2018 no Brasil e a eleição de 2022, aprendendo com os erros que o PT e a candidatura do Haddad cometeu lá atrás, porque tem muita coisa que se repete de fato, mas são momentos políticos diferentes, são estratégias políticas diferentes também, um sistema eleitoral diferente também. Então, tudo isto contribui para entendermos que a coisa não pode ser trasladada automaticamente. Quanto à política de alianças, como eu disse, o Jefferson também já mencionou, o Massa vem trabalhando com este conceito de uma unidade mais ampla que vai além do kirchnerismo, que vai além do peronismo, já desde a campanha das PASO, e principalmente à luz do resultado das PASO, que esta estratégia se consolida, e o Massa vem convocando ao setor minoritário mais importante dentro do macrismo, que é o antigo partido, um partido centenário, que é a União Cívica Radical. É uma das grandes apostas de Massa e, de fato, se nós vemos o resultado da Patrícia Bullrich, já alguns votos do radicalismo foram para Massa já no primeiro turno. Tá? E estes votos irão se multiplicar no segundo turno. Então, ele não irá fazer um chamado ao macrismo como força política, mas sim, dentro do macrismo, eles têm conversas muito bem sintonizadas, muito bem processadas com lideranças médias da União Cívica Radical. União Cívica Radical, para quem não lembra, é o partido de Alfonsín, é o partido de la Rúa, é um partido que era um dos dois clássicos partidos do sistema político argentino ao longo de muitas e muitas décadas. É um dos partidos mais antigos da América Latina, foi fundado em finais do século XIX, existe até hoje, passou por uma enorme, gigantesca crise, quase que desaparece, mas o partido se recuperou parcialmente e hoje é o coadjuvante dentro do macrismo. Sim, talvez o partido da direita liberal na Argentina, né? Difícil defini-lo. Por quê? Porque dentro do radicalismo tem um setor que hoje seria majoritário, que é esse da direita liberal, mas tradicionalmente a União Cívica Radical foi um partido progressista de classes médias, seria que uma espécie de pré-peronismo, para dizer-lo em outros termos, né, Gabriel? O tenentismo brasileiro que não deu os frutos esperados, para falar em termos, inclusive, mais ou menos na mesma época, é que o radicalismo ganha por primeira vez a presidência da República em 1916, com uma proposta bastante progressista, bastante avançada para a época. Então, é difícil dizer o radicalismo é a direita liberal. Mas também não é só isso. Tem diferentes tendências ali dentro, e justamente as tendências mais progressistas do radicalismo são aquelas que já agora no primeiro turno, alguns já deles acabaram votando por Massa e irão em aluvião, imagino, para o segundo turno, em apoio da candidatura de Massa, até porque não tem como votar no Milei, o Milei que, dentre outras
absurdos, né, dos vários absurdos diários que ele pronunciava. Uma dos cavalinhos de batalha dele era bater contra a União Cívica Radical, dizer, esse partido ineficiente, esse partido de pessoas que não prestam, esse partido que é o típico partido da casta, né, de um pessoal que levou a Argentina ao caos, enfim, é um partido realmente que não, é um partido que seus quadros, seus militantes mais conscientes terão enormes dificuldades de votar no Milei e, de fato, já muitos estão anunciando que irão apoiar o Massa. Então, daí se explica aquilo que o Jefferson mencionou, que metade da votação da Patrícia Bullrich poderia ir, sim, para em apoio do Massa, e com isso já se fecham os números, né? Então, não é simplesmente dizermos, olha, quanto teve o Milei, quanto teve a Patrícia Bullrich, somados superam 50%, com folga, mas esse bloco macrista tende a se partir em dois, e inclusive há quem fale que o macrismo não dura como força política, o Juntos por el Cambio pode vir a se dissolver nos próximos meses, né? E não é improvável, diante da crise feroz que se instalou dentro desta força política. E aí tu, Mauro, falavas do Macri. Justamente a figura do Macri acabou sendo muito prejudicial, tanto para a campanha da Patrícia Bullrich, quanto para a campanha do próprio Milei. Por quê? Porque o Macri fazia jogo duplo, nunca se engajou plenamente na campanha da sua própria força política e fazia declarações, insistentes declarações elogiosas, quanto à figura do Milei, né? Então, isto já é um fator que trouxe muito ruído, muito problema dentro do macrismo, e ontem a cara do Macri era bastante expressiva também. A aposta que ele tinha feito era que o Milei ganharia em primeiro turno, ou que o Milei sairia confortável na frente, e o Macri, que diria que foi um dos grandes triunfadores lá nas PASO. Nas PASO ele era uma figura que estava por trás, ali com duas candidaturas simultâneas, então a aposta dele que ou ganho com Milei ou ganho com a Patrícia Bullrich. Bom, isso não se verificou, então ele ontem foi um dos grandes derrotados, a estratégia política dele não funcionou. E quanto a Cristina, né, discordando da tua apreciação, Mauro, creio que justamente, né, como disse Jefferson, foi muito bem pensada a declaração de Cristina ontem, não estava dando por perdida a eleição, estava fazendo uma crítica, uma autocrítica forte. Pensemos que foi ela que escolheu o Alberto Fernandes como candidato, uma crítica forte ao governo. Então, ontem não ganhou o governo Alberto Fernandes, ontem ganhou o peronismo com uma crítica forte a seu próprio governo, um governo que não funcionou. Tinha uma expressão da Cristina, que ela repetiu insistentemente nestes anos, que temos que nos desfazer dos funcionários que não funcionam. A tradução funcionário não é funcionário público, é dirigentes, né? Os dirigentes que não funcionam, os ministros que não funcionam. E o Alberto fez ouvidos surdos, né? Não teve qualquer chance da Cristina ter alguma incidência na gestão governamental e especialmente na questão econômica, até porque desde o início do governo que a Cristina disse o caminho que nós estamos adotando de negociação com o Fundo Monetário Internacional está errado e vai nos levar ao fracasso econômico, e foi o que aconteceu. Tanto então, que Alberto Fernandes foi um ausente, né, do processo eleitoral. Ausente completo. Aí teve pelo menos a dignidade, a inteligência de cair fora da campanha, não atrapalhar. Teve um momento só, 2 semanas atrás, que ele fez uma declaração que complicou um pouquinho a campanha, mas depois disso apanhou tanto que ele acabou se retirando de vez. Nestes últimos dias ele nem na Argentina estava na China, fazendo algumas gestões para conseguir mais alguns recursos para tentar aguentar, porque as reservas do Banco Central realmente estão em negativo, mas ele teve a inteligência de cair fora, porque realmente só atrapalharia. E no caso da Cristina, a Cristina teve uma participação decisiva na campanha, mas nos bastidores ela realmente não apareceu. Mas pensemos, né? Falamos do Axel Kicillof. Vamos falar dele no final. Vamos falar. Um dos maiores agradecimentos que o Axel fez ontem no discurso da vitória foi a Cristina. Ele em nenhum momento esconde, muito pelo contrário. Tanto é que soava o Axel como o melhor candidato a presidente do kirchnerismo, as figuras mais fiéis ao espírito, né, à lógica do kirchnerismo, mas que acabou preferindo optar pela reeleição na província de Buenos Aires, porque, de fato, se não tivéssemos um bom candidato na província de Buenos Aires,
dificilmente ganharíamos no país, né? Então, foi uma opção que o Axel fez contra muita pressão que foi feita dentro do próprio peronismo, de que ele fosse o candidato presidencial, mas ele se manteve como candidato na província e foi, como já dissemos aqui, o que alavancou este resultado realmente muito, muito bom e que abre excelentes perspectivas para o segundo turno. Nós falamos pouco do Milei, eu creio que cabe registrar algumas das coisas que o Milei disse, que o Milei propôs, porque são questões não menores e que também ajudam a explicar este resultado. Nós temos que pensar que a campanha do Milei foi muito semelhante à campanha do Bolsonaro, tanto de 2018 quanto de 2022, alertando sempre para aquilo que eu disse, os riscos das comparações, mas neste caso creo que a comparação procede ao tipo de discurso, a violência, as atrocidades defendidas pelo Milei, que creo que exagerou na dose. Exagerou na dose e aí acabou perdendo votos por isso e acabou contribuindo para a campanha do Massa. Se instalou este medo, isto que em 2022 no Brasil apareceu com muita força na campanha, dizer, bom, temos que afastar este risco, né, de um governo desta natureza, no caso do Brasil, reedição deste governo. No caso da Argentina, isto ficou bastante evidente. Pensemos em um cara que é uma espécie de soma de Bolsonaro e Paulo Guedes turbinados, né? Não é o Bolsonaro, é uma combinação de ambos, né? O Milei tem formação em economia, é um economista da Escola de Chicago, que muitas vezes diz, olha, o Milton Friedman e demais neoliberais são moderados para o meu gosto, ele se define como anarcocapitalista, né? Então o sonho dele seria uma sociedade sem Estado, mas não emancipada e autorregulada pelas pessoas, mas sim uma sociedade gerida pelas grandes corporações, né? Que são as que ele, de fato, representa. Então, este cara, a quantidade de absurdos em matéria econômica, em matéria de pautas culturais, morais, a questão da ditadura militar na Argentina, que ainda, né, religioso, civil, militar na Argentina, que ainda está muito presente no dia a dia da política do país. As coisas que o Milei e a sua candidata a vice disseram e prometeram eram tão atroces que surgiu esta necessidade de uma grande frente de antifascista que de fato, né, foi bem sucedida no primeiro turno e imagino que será muito bem sucedida também no segundo. Milei, por exemplo, prometia mercado livre de compra-venda de órgãos, compra-venda de crianças. Fez esses dias, um dos seus principais assessores fez declarações no sentido de romper relações com o Vaticano enquanto o Papa Francisco for Papa. Coisas assim muito pesadas, muito fortes. A questão da dolarização, que era o cavalinho de batalha dele lá nas PASO e que de fato lhe deu grande atrativo eleitoral, mas na campanha das PASO, né, houve muita discussão política, muita militância, muita explicação e muita gente que acreditava piamente que a dolarização seria uma solução para os problemas argentinos, começou a entender que a dolarização seria levar a Argentina a um caos maior do que está, né? Aquela ideia de... Tinha muita gente que votava no Milei dizendo, olha, a situação está tão ruim que pior não pode estar. E claro que pode estar pior. O buraco não tem fundo. Então, a Argentina pode ainda descer muito mais, vários degraus no caos em que hoje está, porque, de fato, a situação, como eu disse, econômica e social é dramática, mas não, enfim, né, a população houve uma reação e houve um processo de esclarecimento, de politização, de educação nestas semanas que levou a que muita gente abrisse os olhos e o Milei já deixou de ser a novidade, aquela coisa diferente, aquela alternativa que se colocava como, bom, vamos terminar com a casta. Ontem o Milei no discurso pós apuração dos resultados, ele, com todas as letras, chamou aquela casta que ele tanto demonizou na campanha, chamou a se unir com ele, né? Então chamou o Macri, chamou a Patrícia Burrich, adotou o discurso deles, esquecendo da demonização da casta política que ele fazia até anteontem, para ver se reunida toda a direita ele consegue vencer a eleição, né?
Talvez seja um caso inédito de um novo que envelheceu tão rapidamente na história quanto o Milei. Uma última questão, mas antes só uma observação, Miola e Gabriel e Rebeca e turma, que é assim, tem uma lição para nós brasileiras e brasileiros e para a esquerda brasileira nessa eleição. Que a gente ouve aqui, você começa a criticar o governo Lula ou alguma ação do governo Lula, já corre um monte de gente, não pode criticar o Lula, não pode, vocês são divisionistas, isso vai levar à vitória da direita, isso vai levar, e eu tenho dito aqui, gente, pelo amor de Deus, olha para a Argentina. A Cristina Kirchner malhou o Alberto Fernandes praticamente o mandato inteiro, abertamente. Os kirchneristas xingavam o Alberto Fernandes de tudo quanto é jeito. O debate era aberto. É da tradição da esquerda em todo o mundo o debate aberto. Então, a gente vê o resultado das críticas ao governo Alberto Fernandes é a vitória do Massa, e não a adesão. Então, quem aqui defende o puxa-saquismo em relação ao Lula e a seu governo, saiba, isto é o caminho para o buraco, não é o caminho para uma possibilidade de nova vitória na próxima eleição. É preciso criticar, sim, a partir de uma perspectiva de esquerda. Essa é uma lição de Cristina Kirchner e da esquerda argentina para todos nós. Por falar em esquerda argentina, queria encerrar falando desta figura, um jovem, 52 anos apenas, né, o Kicillof, reeleito 45% no primeiro turno para governador da província de Buenos Aires, ele que na juventude foi da corrente Câmpora, que é uma corrente de esquerda, efetivamente no peronismo, sempre compôs no kirchnerismo, né? La Câmpora tem um papel muito grande até hoje, e sai como um dos grandes vitoriosos dessa eleição, e indica talvez uma renovação do peronismo pela esquerda, né, Miola e Gabriel, para a gente encerrar analisando este personagem, que já havia sido ministro da Economia, né, no governo da Kirchner, jovenzíssimo, né, e agora aí sai como grande vitorioso desse processo. Tem futuro para o peronismo na Argentina, né, com o Kirchner, como esse jovem governador reeleito, né, com Kicillof. Uma trajetória ascendente, né? Ele é um intelectual, né, que ingressou, um intelectual público que ingressou na arena política, né, a partir exatamente disto que foi a projeção como ministro da Economia do segundo governo da Cristina Kirchner, e aí lançado candidato a governador da província, a primeira eleição que ele disputa na vida, e ele ganha. Eu sei que nós estamos sobre o tempo, fotograficamente alguns registros. Primeiro, eu acho que a Cristina Kirchner, ela é uma das enormes vitoriosas dessa eleição de ontem. Evidente que o Massa, né, tem os seus méritos, ele é o condutor, né, desse esforço de recomposição. Mas a Cristina, ela tem sido o epicentro, arquiteta das decisões mais essenciais, mais inteligentes na política argentina, na minha visão. Isso vem lá da eleição anterior, onde ela foi a grande arquiteta daquela vitória, quando ela teve a autocrítica suficiente para entender que só Cristina não dá e sem Cristina não alcança, né? E ela se coloca para trás, né? E lança então a chapa com Alberto Fernandes, que era uma pessoa que, embora vinha da tradição peronista, participou, foi chefe de gabinete do Néstor Kirchner, rompeu. E ela teve essa, não só sagacidade, mas essa qualidade de saber, inclusive, recompor esses laços políticos. Da mesma forma que faz agora com o Massa, quando na eleição havia uma tensão muito forte da base do kirchnerismo para que o kirchnerismo indicasse uma candidatura que era do próprio Kicillof para ser o candidato presidencial, e a Cristina, juntamente com o próprio Axel, que recua e prefere ir para a reeleição, né, preferem, então, esta fórmula de unificar todo o peronismo com o Massa e não fraturar o peronismo diante de uma realidade de ameaça real, né, ao ascenso da extrema-direita ou então da direita extremada. Então, eu tenho a Cristina Kirchner, não é, como a grande artífice dos resultados sucessivos que o peronismo vem tendo na Argentina nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, na última década pelo menos, né? E o Axel Kicillof, eu acho que é um dos grandes quadros promissores, ele entra naturalmente
né, na linha de sucessão presidencial, já demonstrou de várias formas a sua qualidade, sua capacidade enquanto um gestor público, com uma visão contracíclica na política. Ele fez o que salvou o governo dele, que era um governo que tinha um excelente desempenho. Ele é uma espécie de um síndico da província da Argentina, segundo eu acompanho, leio, tenho relatos de argentinos. Ele percorre toda a província, tem um diálogo direto com os povoados locais, com a interlocução com outros campos políticos, e relação com os prefeitos, intendentes municipais, e tem uma capacidade de gestão extraordinária. E, além disso, tem uma visão macroeconômica, né, que é uma visão anti-neoliberal, por dizer assim, ou pelo menos keynesiana, né, e ele, durante o seu governo, para contrarrestar os efeitos prejudiciais que a política nacional escolhida pelo Fernandes vinha tendo na população da província de Buenos Aires e sobre a popularidade do seu governo, ele fez uma série de medidas, evidentemente, dentro dos limites que uma província, que corresponde aos estados, né, às unidades federativas, dentro dos limites que uma província pode agir, porque não tem Banco Central, não emite moeda, não controla diretamente a inflação, mas dentro desses limites ele adotou uma série de medidas econômicas que contrarrestaram esses efeitos, né, da crise econômica nacional. E, finalmente, a posição que ele teve durante esse processo eleitoral foi uma posição notável, de uma pessoa que tem um compromisso com a sua vinculação político-ideológica, mais além dos interesses pragmáticos, porque ele poderia ficar numa situação muito confortável, Mauro, Rebeca e Gabriel, e dizer, não, eu não tenho nada a ver com Massa, eu vou cuidar da minha vida, vou me reeleger aqui na província. Não, ele fez o contrário. Ele se juntou ao Massa, sabendo dos riscos que tinha de ser puxado para baixo com um candidato que é um anticandidato na economia, como nós comentamos antes, né? E ele não só ele tem essa lealdade com o Massa, mas ele tem um papel central no motor da campanha da reação que se construiu. Porque, veja, 44% da votação do Massa vem da província, e ele diminuiu a diferença que havia entre o desempenho que ele teve nas PASSO, que foi de quase 41%, e o Massa teve um desempenho de 34% nas PASSO. Agora ele traz junto ao Massa praticamente equivalente ao seu desempenho eleitoral. Então é um quadro de extrema qualidade, ele entra na linha sucessória e ele integra esse núcleo, fortalece esse núcleo, né, do kirchnerismo como um subconjunto do peronismo, né, e é, do meu ponto de vista, um fator essencial para a estabilidade, né, política, econômica e social da Argentina. Vamos encerrar com o nosso Gabriel Vítor. Gabriel, vou passar a palavra a ti. Só fazendo uma pergunta, você que está lá nessa... Lá na Argentina tem essa lenga-lenga que a gente tem aqui no Brasil, de que quando você faz alguma crítica ao Lula, chove de gente dizendo é proibido criticar, não pode criticar, vocês vão derrotar, essa conversa, tentativa de censura, as críticas ao Lula. Lá na Argentina é assim também na esquerda ou não? Começo por aí, então, não tem essa, é um traço cultural do argentino que briga muito, discute muito, xinga muito, e isso não significa ódio eterno, briga para sempre, né? Então, isso não é só do peronismo, não é só da esquerda, os setores progressistas, em geral, o debate político na Argentina é mais intenso. Diria que no Brasil pode-se comparar um pouco o Rio Grande do Sul com essa cultura assim de faca na bota, né? E vai para frente, não tem muito essa coisa, não pode criticar, porque veja bem e tal, é uma coisa assim mais dura e portanto, não tem esse problema, né? Eu creio que realmente isso faz bem no sentido de ter um debate mais aberto, mais franco, e poder fazer a crítica sem ser taxado de traidor, de desleal, etc, etc. Claro, uma crítica construtiva, uma crítica bem intencionada, né? Agora, quanto à figura do Axel, eu tive a oportunidade de encontrar alguma vez com ele na época da militância estudantil, tá? Ele tem a minha idade, né? Nós temos a mesma idade, militamos na mesma época no movimento estudantil na Universidade de Buenos Aires. Na época ele era fundador de uma agrupação chamada Tontos, pero no tanto, tá? Um negócio de independentes com
certo perfil progressista, mas uma lógica antipartido, uma coisa um pouco estranha, uma figura extremamente inteligente, muito bem preparado, muito bem formado, doutor em economia pela Universidade de Buenos Aires, é um cara com uma obra acadêmica sólida, ou seja, um intelectual, realmente uma muito boa formação, e com uma capacidade de trabalho, uma capacidade de uma intuição política realmente muito, muito grande. Quanto à formação, a orientação ideológica dele, eu diria que é um keynesiano de esquerda, claramente uma figura anti-neoliberal, que tem todas as credenciais para disputar e ganhar qualquer debate com um Milei, por exemplo, que é um fundamentalista muito fechado da escola austríaca, né, pensamento neoliberal. Então, Axel é uma figura realmente intelectual e politicamente muito, muito preparada. E tem uma dimensão que não foi mencionada pelo Jefferson, que eu creio que também é importante, muito importante, que é a questão da dimensão ética, que é uma dimensão que, em geral, a mim me incomoda, porque é a que ocupa a centralidade do debate político nos nossos países, que é quanto rouba, não rouba, rouba muito, rouba pouco. E o Axel tem sido virado e revirado várias vezes, tentando procurar alguma coisa, e não tem absolutamente nada. Neste sentido, me faz lembrar muito, Jefferson, a figura do Olívio. Eu diria que um Olívio Dutra jovem, né? Um cara que não tem como ser criticado, nesta coisa hoje, infelizmente, dominante, que é o discurso anticorrupcionista, o discurso honestista, que tanto despolitiza, que tanto confunde, que tanto rebaixa o debate. Mas eu trago esta dimensão porque a dimensão é uma dimensão que ocupa um lugar central na discussão política, e o Axel tem esta virtude de um cara que trabalha muito, é um cara que está muito presente, é um cara que tem uma capacidade de dialogar com diferentes públicos, uma linguagem bem acessível, um cara muito aberto ao diálogo, e é um cara que percorre a província diariamente, uma província enorme como é a província de Buenos Aires, territorialmente e demograficamente muito extensa, e com muita humildade, né? E é um cara que realmente, durante estes 4 anos, eu diria, né, uma crise que se alastra já desde a época do Macri, porque um dado que aqui não mencionamos, mas que é fundamental também, já neste encerramento, é que a grande tragédia argentina hoje, social, deriva de uma dívida externa contraída pelo Macri com o Fundo Monetário Internacional, que é o maior empréstimo da história do Fundo Monetário Internacional para um país, e o maior empréstimo que a Argentina consegue assim em poucas semanas, na época, em 2018, 2019, tentando garantir a reeleição do Macri. O Fundo Monetário Internacional emprestou 45 bilhões de dólares, e hoje a Argentina... Trump, né, Gabriel? Por ordem do Trump, a decisão orientada com certeza, uma decisão política, uma decisão claramente político-eleitoral, para favorecer a candidatura do Macri, que não vingou, né? Não vingou o resultado eleitoral esperado, porém a dívida está aí para ser paga. Então, um legado nefasto do Macri, e aí os erros também, claro, se somam os erros do governo Alberto, que negociou muito mal com o Fundo Monetário Internacional, e hoje estamos pagando as consequências, né? Então, uma das coisas que se espera do Massa, já logo no início do governo dele, né, se confirmar a vitória dele no dia 18 de novembro, é uma renegociação com o Fundo Monetário Internacional. Não há condições da Argentina crescer e distribuir e mudar a matriz socioeconômica sem uma renegociação dura com o Fundo Monetário Internacional. Veremos, né, se o Massa tem a coragem, a força necessária, o apoio popular para fazer isto, porque sem isto não tem, a Argentina se torna inviável econômica e socialmente, né? Então, vamos ver. Mas realmente o Axel, voltando ao Axel, e para encerrar mesmo, o Axel é uma grandes figuras, e alguém que se cacifa com toda certeza já como um bom candidato a presidente nas próximas, né, para os próximos tempos. Sim, verdade. Isso mesmo. Professor Gabriel, muito obrigada, né, por ter vindo. Primeira vez aqui no nosso café, muito bom, né, nos ajudar a entender todo esse contexto da eleição da Argentina. Miola também é da casa, né, Jeff Miola. Obrigada, gente. Deixa eu ler um último comentário aqui, o superchat sobre isso, do Fábio Dalmolin. Ele diz: a estratégia de Milei foi a mesma de Bolsonaro, porém apostou em uma radicalidade maior.
A diferença é que ele teve menos apoio político e empresarial e também de o exemplo brasileiro ter gerado imunidade. Por favor, voltem, né, até o dia 19 de novembro, quando acontece, então, o segundo turno, para ajudar a gente a continuar entendendo esse contexto. Perfeito. Temos pelo menos 2 conversas até lá. O Miola está com a gente aqui toda semana, mas o Gabriel pelo menos 2, às vezes uma no meio do caminho, aí vamos ver as pesquisas, os debates, tirar a temperatura e pressão, e depois, com certeza, no day after, no dia seguinte da eleição, vamos conversar. Isso. Eu como o mais brasileiro dos argentinos, que eu sou apaixonado pela Argentina, eu sou, graças à Argentina, por nos haver dado tanto. Eu começar a semana e meia, essa tragédia que nós estamos vivendo, da humanidade, da vida, né? Começar a semana com essa perspectiva, eu acho que nós temos que agradecer muito, né, esse povo argentino, especialmente nesse campo, né, do peronismo, do progressismo, da esquerda também. Esquecemos de falar aqui, mas tem um campo da esquerda não peronista, né, que tem um papel central, né, nesta recomposição que está em curso no país. Verdade. Obrigado, viu, Gabriel? Um abraço grande para vocês. Obrigado a todos. Obrigado aos dois. Um abração. Prazer boa semana. compartilhar o programa. Beleza. Tchau.